Olá pessoal, eu sou Edgar Silva, eu trabalho na Scalena e nesse screencast vou mostrar para vocês um pouco sobre um profile que às vezes não é tão explorado no WSO2 Enterprise Integrator, porém é um profile super poderoso que permite com que as empresas possam controlar todos os seus workflows, todos os seus processos BPMN de uma forma super performática e também super leve e versátil, tá ok? Então a gente vai explicar como que funciona o profile do Business Process Server, que é um dos profiles que vão já embarcados na solução WSO2 Enterprise Integrator, ok? Bom, uma das coisas legais que a gente tem dentro do BPS, que é como a gente chama o Business Process Server Profile, é que ele vem com um Activity embarcado dentro dele. O Activity, fazendo uma curta longa história, ele é o antigo JBPM. Então é um projeto de BPM já bastante antigo, né, que teve aí várias versões já lançadas, várias empresas já apoiaram o desenvolvimento do Alfresco, do Activity, entre elas Alfresco. E assim, a WSO2 o que ela fez foi basicamente, como é um projeto open source Apache, ela trouxe para dentro da plataforma WSO2 todo o poder e versatilidade que tem o Activity. Então, ou seja, o motor de BPM dentro do WSO2 BPS é o Activity, ok? Pelo menos até essa versão 6.5 que é que a gente tem agora, certo? Então, quando a gente desenha um processo BPMN com toda a notação BPMN, com todo o padrão que existe dentro da especificação, né, de BPMN, com a questão de tarefas, de human tasks, com nós e assim por diante, a gente também tem no WSO2 alguns nós especializados que podem disparar APIs, web services e outros recursos que podem, de uma forma colaborativa, então, estar muito próximo de APIs existentes ou de fluxos de integração do integrator estando orquestrados dentro de processos de longa duração, que é, né, o maior propósito e o conceito de máquina de estado que a gente tem aí nos processos, tá ok? Então, quando a gente faz o deploy dos processos dentro do BPS, todas as questões de instância, de controle, de variáveis, de direito de usuário, você consegue integrar isso com a sua base existente de LDAP, PAD e qualquer repositório de usuários, e você consegue, a partir da notação BPMN, determinar, por exemplo, quando uma tarefa ela é elegível a um grupo de usuários, quando que um usuário pode fazer um claim de uma tarefa para sua inbox e poder fazer toda a sua execução de uma forma extremamente versátil. Honestamente, a coisa que eu mais gosto na solução de BPMN da WSO2 é que ela traz uma roupagem e uma visão de modelagem de processo extremamente leve. Então, ou seja, o que a gente fala é que dentro da maneira como a solução se apresenta, ela é muito mais um framework que pode estar embarcado e sendo trabalhado em conjunto com as suas aplicações existentes ou com as suas integrações e assim por diante. Então imagina que você queira controlar um onboarding de um funcionário, por exemplo, e você tenha que criar diversas identidades ou provisionar algumas informações em alguns RPs. Então você consegue ter toda a visualização de onde que o processo está parado junto com as suas integrações propriamente ditas, tá ok? Bom, então é mais ou menos isso que a gente vai cobrir nesse screencast. Eu espero que vocês gostem, então vamos lá para a prática agora, tá ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no nosso integrator, como vocês podem ver, basicamente aqui é uma instalação normal do WSO2 Enterprise Integrator. Nesse caso aqui é uma versão 6.4, mas a 6.5 basicamente saiu esses dias. Tem algumas melhorias, mas no que tange BPMN é basicamente a mesma coisa que a gente vai ver aqui, tá ok? Então a gente vai entrar aqui no diretório bin. E aqui o que é interessante no diretório bin do integrator, que a gente tem, se a gente quiser inicializar o barra método de serviços, eu vou chamar esse shell script aqui, o integrator.sh, se eu tiver no Windows é o .bat. E no caso, a gente tem aqui para inicializar o message broker, que é o outro profile que também tem dentro do integrator, a gente chama esse cara aqui. Mas o que eu vou fazer aqui agora é chamar o business process.
Então, quando eu chamo esse cara aqui, ó, o Business Process SSH, ele basicamente vai inicializar o meu Profile BPS. Então aqui eu estou executando esse cara e aqui em alguns segundos ele vai subir com todas as interfaces que a gente precisa para poder controlar bem toda a parte de execução do nosso Profile BPS. Então aqui o nosso BPS agora ele já inicializou sem nenhum problema. Então aqui a gente tem as 3 URLs importantes que a gente vai utilizar durante esse screencast, que é basicamente do Carbon, o BPMN Explorer e o Human Task Explorer, ok? Então agora a gente vai passar para o Integration Studio, que é a ferramenta de desenvolvimento dos processos e a ferramenta de produtividade para poder criar todos os artefatos e componentes dentro da plataforma WSO2, ok? Então vamos lá passar para o Integrator agora. Então, dando continuidade, nesse exemplo aqui, a gente vai fazer o mais simples possível para ser o mais didático possível. O objetivo aqui é que vocês possam entender e saber que existe um profile de BPMN dentro do Enterprise Integrator. Então, aqui a gente tem um processo super simples que está dentro do Eclipse, que é o mesmo plugin que, de mais uma vez, que faz parte do Activity. Então, se você usa Activity, você já pode usar sem nenhum problema esse profile do WSO2 que vai funcionar perfeitamente, ok? Então aqui a gente tem o nosso processo que começa, né, que é uma abertura de conta corrente, abertura de conta digital. Então aqui a gente, assim que começa esse processo, a gente tem um formulário e nesse formulário a gente tem aqui algumas variáveis. Então a gente tem aqui nome, CPF, renda e CEP, com as labels, o tipo, né, de cada variável, assim por diante, tá, ok? O que é requerido, o que não é requerido. Então aqui já tem esse nosso formulário criado. Aqui a gente tem uma tomada de decisão, certo? Um exclusive gateway, que vai ter 2 caminhos. Então ele pode ir aqui para o lado personalité ou ele pode criar uma conta comum. O que vai determinar que se ele vai para o caminho personalité ou conta comum é o seguinte. Então aqui no conta comum, se a gente vier aqui na configuração principal, no make config, a gente vai observar que aqui eu tenho renda menor que 4.000, certo? E se a renda não for esse valor aqui, eu tenho outro caminho que é a renda maior que 4.000. Então ele vai para esse caminho aqui que é o personalité, certo? E aí cada uma das sequências vai ter uma human task descrita aqui. Então aqui, por exemplo, um fator que eu queria mostrar aqui para vocês rapidamente é que aqui na human task personalité, o grupo candidato que pode fazer o claim dessa tarefa, ou seja, puxar essa tarefa para si, é do grupo de usuários personalité. Então, somente usuários do grupo, ou seja, da role personalité, é que vão conseguir fazer o push dessas tarefas e aí, consequentemente, ver na sua inbox de tarefas, ok? Bom, na sequência que a gente tem a mesma coisa aqui para o emitir cartão, certo? Aqui para o usuário comum você vê que a role é o geral, então, ou seja, não tem, a gente define aqui então quais são os tipos de usuários que podem continuar uma tarefa, ok? Então, até cada um delas aqui chegar no fim do personalité ou fim da conta comum, certo? Uma coisa interessante aqui dentro da ferramenta, quando você instala o Integration Studio da WSO2, é que existem alguns componentes aqui a mais, certo? Então, por exemplo, você tem aqui uma abinha que é WSO2 Task, então você tem um Subtask e um REST Task. Esses 2 tasks aqui são muito legais quando você tem que fazer chamada a Web Services ou fazer chamada a APIs REST, ou seja, o seu processo de negócio então, ele é totalmente integrável com o seu Enterprise Integrator, o SB Profile, ou o DSS Profile, ou seja, o Data Services, ou ainda o seu API Manager, tá, ok? Então, você tem uma versatilidade muito legal da plataforma nesse quesito, ok? Então, a gente já fez o deploy desse processo aqui no nosso browser, né, no nosso Carbon, e agora a gente vai lá no nosso browser ver como que esse processo está lá, feito o deploy dele, tá, ok? Então, vamos lá.
Aqui estou com o nosso browser aberto, então vou só aqui pegar a URL que a gente vai acessar agora, o Carbon. Então eu vou aqui no meu, copiar essa URL, então vou entrar no Carbon. E aí enquanto carrega aqui, você sabe, né, e nunca é demais repetir que a plataforma WSO2, todos os produtos ou todos os runtimes estão em cima de de uma mesma infraestrutura que é o Carbon. Então por isso que a interface, os serviços são todos compartilhados, ou seja, todos os produtos da WSO2 já seguem um fundamento de produtos orientados a serviço propriamente dito, ok? Então a gente vai entrar aqui com o usuário admin, certo? Posso salvar aqui minha senha para ficar mais rápido. E aí o que acontece é que a gente tem aqui alguns processos já instalados no nosso runtime aqui, no nosso servidor de processos, né? Lembrando que a gente pode também rodar toda a infraestrutura WSO2 em containers, em Kubernetes, ou em orquestradores Kubernetes como OpenShift, como SUSE CaaS e assim por diante, ok? Então a gente tem aqui o nosso abertura de conta digital, a gente tem aqui uma versão mais nova, né? Então está aqui o nosso processo, né? Eu posso fazer aqui o deploy se eu quiser desse cara. Eu tenho aqui, por exemplo, as instâncias dos meus processos, por exemplo, BPMN. Então eu posso ver aqui, tem algumas instâncias de abertura de conta corrente propriamente dita, né? Então posso ver aqui como que está esse meu processo, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui mesmo é como que a gente consegue iniciar um processo pela interface WSO2. Então vamos aqui ver, para isso a gente vai aqui no console, então a gente vai abrir aqui a interface BPMN Explorer. Então vou copiar esse cara, vou abrir aqui uma nova aba e vou autenticar aqui nesse cara. Então vou entrar aqui como admin, certo? E aqui eu tenho um dashboard já com alguns processos, algumas informações aqui de indicadores, coisas do tipo. Eu vou aqui em processos e vou criar um novo processo de conta corrente, né, de abertura pela minha interface. Essa interface que vem por padrão no profile BPS, você pode customizar, é um front-end HTML5, então você pode customizar, traduzir, mudar cor, mudar a identidade, fazer o que a sua criatividade permitir, ok? Então, a abertura de conta corrente, então eu vou inicializar aqui um novo processo, certo? Então vou lá inicializar. Então o nome completo da pessoa aqui, eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui Carlito Teves, CPF, vamos colocar aqui qualquer um, renda mensal, vamos colocar aqui um exemplo, vamos colocar aqui primeiro 3.400 e o CEP residencial, esse aqui, beleza? Então vou lá, Start, e o que vai acontecer? Então ele criou um novo processo, a instância do meu processo aqui é a 12.519, ok? Vamos guardar aqui esse número, então Close. Se eu voltar lá na nossa interface de instâncias, certo? Então a gente vai ver aqui um novo processo inicializado, 12.5.9, né? Então eu consigo ver aqui exatamente a instância, né, desse meu processo, em que pé que ela está. Então eu vou clicar aqui no link e automaticamente o nosso console, né, o Carbon aqui, ele vai me mostrar onde que meu processo está parado. E o que é o mais interessante, essa imagem e essa marcação de onde o processo está parado, isso você consegue, se você quiser embarcar ou, se você preferir, embedar na sua aplicação, né, da forma que você quiser. Eu vou já mostrar como que isso é possível. Observem aqui que as variáveis que a gente preencheu lá no formulário também fazem parte do processo agora, tá ok? Então isso aqui está totalmente aderente a isso que a gente esperava, e agora a ideia é que um usuário, né, possa continuar o atendimento do Carlito Teves aqui. Então vamos lá. Então quando vier aqui em Task, eu posso vir aqui primeiro na opção de Claimable Tasks. Então não tem nenhuma task para esse usuário aqui, My Tasks, não tem nenhuma aqui também para esse cara. Exatamente porque lembra que eu falei que os únicos usuários que podem continuar esse processo são usuários do grupo geral. Então, como o meu usuário admin não faz parte desse grupo, então ele não pode ser um candidato a continuar essa tarefa, certo?
Não tem problema, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai fazer aqui um logout e vai logar aqui com outro usuário. Usuário chamado Carla, a senha, se eu não me engano, é essa, deixa eu ver aqui. Ok, então agora eu estou com outro usuário, que é o usuário Carla. Então, a gente pode vir aqui e criar um novo processo. Então aqui eu vou em abertura de conta digital, né, nessa minha instância de, perdão, nessa versão 2. Então eu vou iniciar um novo processo, Start. Então eu vou colocar aqui o nome completo. Então aqui eu vou colocar, vamos colocar aqui a DME da guia, CPF aqui, renda mensal, vamos colocar aqui um valor aqui de 14 mil, CEP, vamos colocar aqui um outro CEP e Start. Ótimo, então ele começou mais uma instância de processo onde o ID é 12519. Então se a gente voltar aqui na nossa instância do Carbon, aqui em BPMN Instances, a gente vai ver aqui uma nova instância que é exatamente essa que a gente acabou de criar, que é 25, que é 1219, perdão, e o instance ID tá aqui personalité. E por que é personalité? Porque exatamente essa pessoa aqui, né, que a gente adicionou, ela tem o valor que ela de renda dela é superior ao que a gente determinou lá no nosso Integration Studio, ou seja, para ele tomar esse caminho aqui, a renda deve ser maior que 4 mil. Então, como a renda aqui é maior que 4 mil, no caso aqui 14, né, 14 mil, então ele veio para essa direção aqui da raia, digamos assim, né, do nosso processo, certo? Então agora a gente vai lá no BPMN Explorer de novo. Então a gente vai aqui, a gente está autenticado com o usuário Carla, então a gente vai aqui nas tarefas agora, né? Então você pode vir aqui primeiro em Claimable Tasks, ou seja, quais são tarefas que de repente a Carla pode, né, puxar para ela. Então a gente tem essa última tarefa aqui que é Personalité, que é exatamente a tarefa, né, daquele último cliente que a gente acabou de criar. Então o que eu vou dizer aqui, ó, eu vou fazer um Claim Task, ou seja, então eu vou tirar essa tarefa agora do meu grupo e vou passar para mim. Aqui, por exemplo, se o atual associado a essa tarefa é o usuário Carla, eu posso reassociar essa minha tarefa, né, tipo reassignar para outro usuário se eu quiser. Então eu coloquei contato feito, possui, pediu para não ter talão de cheque. Ok? Poderia anexar aqui algum arquivo, poderia fazer comentários. Eu vou apenas completar a tarefa. Complete task. Então, completei minha tarefa. Se eu voltar aqui na nossa instância e der um refresh, a gente vai ver que agora esse processo ele caminhou e aquela informação que eu coloquei lá no meu BPMN Explorer vai estar aqui como uma variável de distância do meu processo, certo? Então agora eu tenho mais uma tarefa que emitiu o cartão Black, né? Então posso vir de novo aqui em Claimable Tasks. Então emitir o cartão Black, vou aqui na última, né? Que é essa aqui que eu tenho. Vou fazer o claim, né? Então não posso editar porque eu ainda não fiz o claim para mim dessa tarefa. Então vou aqui clicar no claim. Pronto. Então agora eu vou dizer que o limite concedido para esse cliente vai ser vamos colocar aqui de 20 mil, certo? Complete task. Então quando a gente vê aqui no nosso painel de processo, diz para 10 instâncias, essa instância que está em execução nesse momento, né? Se a gente der um refresh, a gente vai ver que o processo ele acabou, certo? Então eu já tenho aqui meu limite do cartão, os comentários, então tenho totalmente já encerrado esse meu processo, por assim dizer, ok? Então isso aqui é algo bem legal, porque o que vocês têm que observar, e se vocês puderem tirar uma única coisa valiosa desse screencast, é o seguinte: com esse modelo arquitetural, você consegue plugar qualquer tipo de aplicação
e consegue trazer toda a realidade de workflow e BPM de uma maneira muito leve e muito versátil. E eu vou mostrar agora para vocês como que isso é possível. Uma das sacadas mais legais desse motor de processos é que ele é 100% REST. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho uma chamada REST, por exemplo, que me devolve todas as chamadas de todas as definições de processo que eu tenho dentro do meu BPS. Então, vou lá executar e ele me trouxe aqui simplesmente todos os meus processos que estão instalados no meu motor de processo. Então, olha só que maravilha. A gente então consegue, através de uma API REST, se integrar com o que a gente quiser. Então, a gente pode ter uma aplicação PHP, a gente pode ter uma aplicação mobile, a gente pode ter uma aplicação HTML5, Angular, React, Vue, Ember, o que você imaginar, você consegue então integrar com uma ferramenta de workflow, certo? Então, por exemplo, aqui, o que a gente vai fazer agora é o seguinte: nós vamos criar um novo processo, uma nova instância de processo, via REST, tá ok? Então a gente vai aqui, ó, eu tenho aqui uma colinha, né? Então aqui eu tenho a minha chamada, eu vou fazer então a chamada a um endpoint post, né? Que está aqui nesse endereço, certo? Então process instance. Então aqui eu vou pegar o meu processo, a minha versão que eu tenho, né, dele. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho minha fonte, certo? Então vou colocar aqui um novo, então vamos colocar aqui, ó, aqui eu tenho as variáveis, né, que eu tenho que passar para o meu processo. No caso aqui eu tenho que passar o nome direitinho aqui desse cara para ele poder fazer a associação, certo? Bom, então o nome da pessoa aqui vou colocar aqui, vamos aqui pensar. Esse momento de demonstração que a gente tem que ter um monte de nome, tem que ser criativo com o nome. Então vamos colocar aqui Lionel Messi. Lionel Messi. Vou imaginar que esse cara aqui tem um CEP. Vou colocar aqui qualquer CEP. Vou imaginar aqui um CPF para ele já estar aqui. Vou colocar uma renda para o Messi aqui de um valor interessante. Vamos colocar aqui pelo menos de 19 mil, ok? Então, tá lá o meu envelope JSON, que eu vou passar aqui como, né, o meu envelope, meu payload para esse meu endpoint, e vou lá executar agora. Então, vou lá no meu send, certo? Então, ele processou e ele trouxe aqui uma resposta dizendo, olha, ele criou aqui um Process ID, certo? Que é o 22529, certo? E agora criou sem nenhum problema lá dentro do nosso motor de BPM. Vamos ver se isso aqui é verdade mesmo. Então vou aqui na minha instância de BPMN, certo? Vou aqui para a próxima página, eu tenho aqui bastante. E ele realmente criou aqui, ó. Tá aqui a minha instância de processo. Quando eu clicar aqui, ó, opa, olha quem apareceu aqui, Lionel Messi. Então, como você pode observar, através de uma interface REST, a gente conseguiu 100% de interação com o nosso motor de BPM. O que a gente poderia fazer aqui, você pode estar perguntando, puxa, mas eu não vi colocar nenhuma autenticação, nem nada, né? Não tem absolutamente nada de complexo aqui. Porém, a gente poderia capturar exatamente o WSO2 API Manager e capturar a feature de Key Management para que exatamente eu controlasse todas as chaves, todo o acesso via OAuth, por exemplo, a questão de token, exatamente para acessar essas APIs que estão aqui no Business Process. Tá ok? Bom, e aí, por exemplo, aqui o meu processo ele está já startado. Eu poderia, por exemplo, aqui agora, por dentro da minha interface de BPMN, né? Então, ou seja, eu vou pegar aqui minhas Claimable Tasks. Opa, tem um novo cara aqui que é o Personalité. Então, ou seja, a gente pode usar tanto a interface REST, que a gente acabou de chamar, via Postman, ou a nossa interface, que já vem aqui, que, como é um HTML5, ele também está chamando toda essa operação também via REST, usando as APIs que a gente tem aqui internamente, só que aí com autenticação, tudo bonitinho, tá ok?
Tem algumas coisas que eu quero mostrar mais aqui para vocês, que é aqui na API de BPM, por exemplo. Então a gente consegue pegar, por exemplo, o processo pela instância, né? Então aqui, como esse processo aqui é 2259, então vou pegar aqui meu processo pela instância, certo? Então deixa eu ver se vai dar certo aqui agora, certo? Então ele trouxe aqui. Então observa aqui que ele tem exatamente nesse momento as informações, né, que estão lá no meu processo, ou seja, o CEP, o tipo da minha variável, o escopo dela, se tem uma URL ou não para essa minha variável. Ele me fala qual que é o meu processo, minha definição de processo, e olha que legal. Ele tem aqui, ó, a minha definição daquele meu processo, de onde que ele está definido, né? Então, ou seja, eu tenho todas as informações super interessantes, super claras, para poder montar uma inbox, para montar uma aplicação, né, dos meus processos, por assim dizer, tá ok? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse foi um screencast que foi quase um mini curso, né, um mini workshop de BPMN com WSO2. Espero que vocês tenham gostado. A gente, né, vai tentar aí, publicar sempre esse tipo de screencast, demonstração que a gente acredita que é super legal para as pessoas verem a capacidade e as possibilidades que WSO2 pode trazer, né, para a empresa de vocês, tá ok? Então a gente vai se despedindo por aqui. Eu deixo aqui as redes sociais da Scalena, tá ok? Aqui o nosso Twitter, aqui o meu Twitter, @jdigasilva. Lembrando que a gente recém lançou o nosso blog também no Medium. Então a gente se vê por um desses canais aqui, com certeza, tá ok? Um forte abraço e até a próxima.